Fala galera, beleza? Gustavo Veloso aqui do canal, tudo bem com vocês? Vou fazer hoje um vídeo aqui voltando um pouco do nosso assunto aqui de cibersegurança, né? Então, nos últimos vídeos aí fiz bastante coisa relacionada a gadget, tecnologia de tipo Garmin, coisas mais relacionadas a esporte, tecnologia. Vamos lembrar que o canal aqui aborda diversos temas aí relacionados à tecnologia, né? Para quem não sabe, quem não acompanha alguns vídeos mais do início aí do canal, eu trabalho na área de cibersegurança, eu sou um consultor de cibersegurança da Microsoft, tá? Então, se você quer saber um pouco mais aí como um consultor de cibersegurança da Microsoft trabalha, dicas aí que eu posso te dar para avançar a tua carreira aí, se essa é uma área que você quer entrar ou está querendo fazer uma transição, hoje você trabalha em uma diferente área de tecnologia, ou está ingressando na área de tecnologia e acha a cibersegurança uma área legal de ingressar, segue o canal, encaminha para os seus amigos, deixa um like, obviamente, né? Não custa nada você deixar um like e seguir, enfim, caminha para os seus amigos aí que têm esse interesse em comum aí, que me ajuda bastante, tá? Confesso que os conteúdos estão, de certa forma, inconsistentes, né? Mas prometo aí que as coisas vão entrar numa cadência aí um pouco melhor aí. Beleza? Vamos falar um pouco aí de conteúdo de cibersegurança, CISP especificamente. Já fiz 2 conteúdos em relação ao CISP, tá, ao exame. Então, para quem quer entender mais no detalhe o que é o exame, como é que eu fiz para estudar, eu sou certificado CISP. Vou deixar a referência aqui, assiste o vídeo do canal, né, que eu coloquei já vídeos, né, 2 partes em relação a essa certificação, tá? Então não vou entrar no detalhe, né, como o exame não mudou nada, o formato em si é o mesmo até então, não vou entrar nesse detalhe aí de como é que a prova funciona, tamanho do exame, questões, o que estudar, dicas, etc, porque essas dicas estão lá nesse outro vídeo. O que eu quero falar hoje aqui é o seguinte, esse ano esse exame está completando 30 anos, por incrível que pareça. Quando eu vi isso aqui, eu até li 2 vezes quando acreditei. Não sabia que já estava há bastante tempo assim, né? Você vê, cibersegurança é um assunto que eu acho que meio que tornou uma palavra um pouco da moda aí nos últimos 2, 3 anos, mas olha só, o exame CISP é um dos exames de referência aí, talvez um dos mais reconhecidos no mercado aí de cibersegurança, está completando 30 anos. Então, assim, para quem já é da área, principalmente da área de cibersegurança, sabe que muito até das boas práticas que a gente vê hoje falando bastante, sendo implementadas, essas boas práticas já são carregadas já de muitos, muitos anos atrás, tá? Obviamente houve muita evolução aí nessa área, frameworks, regulações, enfim, uma série de coisas novas que entraram aí, que melhoraram, evoluíram a área. Mas no fundo, muita coisa aí que hoje é aplicada na área de cibersegurança vem lá de 15, 20, 30 anos atrás, tá? Mas o porquê desse vídeo aqui, né? Se você, né, já é um profissional na área de cibersegurança, estava ali pensando, né, para não entrar muito no detalhe do que é o exame, mas que eu já falei no vídeo anterior, mas assim, o CISP é uma certificação mais avançada, tá? Então, não é algo recomendado se você está ingressando agora na área, tem muito pouca experiência. Tanto é que um dos pré-requisitos, você precisa ter no mínimo 5 anos de experiência na área comprovada para você poder ser elegível a fazer o exame. Então, é difícil alguém que acabou de entrar na área conseguir já se certificar CISP. A não ser que você tenha algumas outras formas de justificar conhecimento, experiência. Por exemplo, você fez um PhD em cibersegurança, num tema muito específico, sei lá, criptografia, alguma coisa assim. Aí você conseguiria, mesmo sem estar trabalhando na área, você conseguiria se tornar elegível para fazer o exame, né? Ou um mestrado, ou você tem uma faculdade ali, enfim. De novo, vai lá naquele vídeo lá que eu fiz lá atrás, se não me engano, metade do ano passado, que dá os detalhes lá de quais são os critérios que você tem que ter para ser elegível a fazer o CISP. Mas, né, de novo, voltando ao assunto aqui do vídeo, se você está querendo, né, se você preenche os pré-requisitos aí para fazer a certificação CISP, né,
e tava ali enrolando, não sei, não é o momento agora, ou vou fazer agora, ou não, vou esperar mais um pouco, tal, não sei o que lá. O momento é agora, pessoal. Por que o momento é agora? A prova está completando 30 anos, e aí ISC, né, ao quadrado, né, ISC2 aqui, que é a empresa, né, o órgão, né, a instituição que regulamenta o exame, né, que faz, né, é o corpo certificador do exame. Eles estão fazendo uma baita de uma promoção, tá? O que é essa promoção? Quando eu fiz o exame, né? Só voltando um passo atrás de novo aí, não tinha nada disso, tá? Então fui lá, paguei o exame. Inclusive não me lembro quanto que era o exame no dia, na época lá, mas 500, 600 dólares. É um exame pesado, né? Salgado o custo para fazer a prova. Não me recordo agora o valor atual, se houver um reajuste e tal, mas sim, mais barato do que aquilo não estava, com certeza. Então é um exame caro, né? Exige aí, né, um gasto aí do teu bolso aí para fazer minimamente essa inscrição, mesmo que você tenha todo, ganhou o livro do amigo, fez tudo. É um investimento, né, considerável, né? Só o fato de você pagar para fazer a inscrição para o exame. E se você reprova, você perde aquilo, tá? Então você reprovou, você tem que pagar novamente e refazer o exame, né? Quando eu fiz pela primeira vez, eu reprovei, tá? Então, assim, eu falo por mim, isso aqui é uma experiência própria, porque doeu no meu bolso, tá? Eu fui fazer o exame, eu estava muito bem preparado, mas, cara, tem vezes que, a semana que tava uma semana difícil no trabalho, estresse, trabalhando até tarde, muitas horas, resolvendo problema com o cliente, uma série de coisas. Fui pro exame com aquela cabeça, tipo, cansada, estressada, né? Então não tava no meu melhor momento. Fiz o exame, tentei fazer o melhor possível no dia. Quando eu fiz o exame nessa primeira vez, se eu não me engano até hoje, você não recebe um score, né? Então você fica meio no escuro ali de se eu passei por pouco ou por muito. Se eu reprovei, né? Assim, reprovei, mas, pô, se tivesse acertado uma, duas questões, tinha passado. Então você não tem muito essa noção. Ele te dá umas barras lá de fala quais domínios você foi melhor ou pior. Mas aí reprovei, tive que pagar novamente para refazer o exame, né? Então o exame para mim custou o dobro só do ponto de vista da inscrição do exame. Então por que isso aqui é legal e por que a hora é agora para você fazer, né, o exame aqui? Então duas coisas, né? Então assim, a ISC está dando um baita de um desconto aqui, tá? Para você fazer cursos oficiais deles, né? Então, assim, ó, desconto de 40% no curso oficial, né? Online Self-Paced Training, né? O que é isso aqui? Aquele curso, né, que você acessa uma plataforma, já tá as aulas gravadas lá e você tem acesso a essas aulas lá e você tem um acesso, tá vendo aqui, ó, por 90 dias, tá? Então você tem 40% de desconto, é um desconto bem interessante, né? Praticamente metade do valor. Você tem acesso durante esse período. Você vai lá, cara, rala pra caramba. Tem essa Peace of Mind Protection, ou seja, vai lá, faz o exame, faz a primeira tentativa. Se você não conseguir passar, você tem uma segunda tentativa para fazer. Para mim, só pelo fato de ter essa segunda chance aí de fazer o exame já vale muito, né? Então dá até meio que para arriscar. Obviamente eu não estou te orientando a fazer isso, né? Vai lá, faz o exame, se não passar, faz de novo. Não é isso, vai preparado como se fosse aquele exame fosse a sua única chance, mas se você reprovar, você tem uma segunda chance, entendeu? Ninguém quer reprovar no exame, é chato reprovar, dá uma desmotivada, né? Principalmente, sim, não tendo tanto feedback exatamente o porquê que você foi reprovado, né? Você vai sentir, né? Obviamente, fazendo o exame, você vai ter uma noção nas questões, você vai falar, cara, não tinha ideia do que era a resposta daquela questão. Então, você vai ter mais ou menos uma noção onde você errou, né? Se você estava bem preparado. Mas eu acho que a hora é agora, né? Isso aqui para quem está estudando, sabe o quanto que custa, o valor de tudo isso aqui. É um belo de um desconto, tá? E ter a segurança de poder refazer o exame, né? E lembrando, né? Quando você reprova, você não pode fazer o exame, vou refazer amanhã, daqui 2, 3 dias. Se eu não me engano, são 30 dias que você precisa
você tem essa janela mínima de aguardo para poder refazer o exame, tá? Então, e nesse período, obviamente, você vai, né, estudar, tentar melhorar os seus pontos ali, as suas fraquezas ali que você identificou na primeira tentativa. Então, acho que isso que é legal. Você pode até olhar assim como, tipo, ó, um simulado valendo, né? Valendo de verdade, né? A primeira tentativa. Se você for aprovado, meu, excelente. Caso você seja reprovado, você tem uma segunda tentativa aí. Então, assim, é muito válido, né? Mesmo que você falhe, né? Tenha essa falha no primeiro exame aí, não passe, né? Reprove, você vai poder ter essa segunda chance e você já vai muito melhor, bem preparado. Isso aconteceu comigo. Quando eu fiz a primeira vez, eu reprovei. Eu tinha uma noção exatamente do que eu precisava estudar mais. Eu entendi, falei, putz, esse domínio e aquele domínio foram realmente fraquezas no exame. E eu fui muito melhor preparado na minha segunda tentativa, tá? E eu fui aprovado na segunda tentativa, que por sinal acabei indo muito bem, porque estudei bastante os pontos de fraqueza, onde eu vi que eu tinha que melhorar lá. E a prova acabou saindo muito mais suave para mim, entendeu? A primeira prova, a primeira tentativa realmente foi meio que um trem da agonia, muita coisa ali, acho que também até pelo que eu comentei, né, do estresse que eu tava na semana ali, muitas horas de trabalho, trabalhando às vezes de madrugada, à noite, para bater ali meta, ali compromisso que a gente tinha com o cliente. Que isso também, né, você tem que tentar até, minha dica também, né, de se programar quando for fazer um exame. Foi algo que aconteceu, foi imprevisto para mim, tá? Geralmente quando eu vou fazer um exame desse, por exemplo, se o exame é amanhã, eu tô gravando aqui o vídeo hoje aqui, quinta-feira, o exame é amanhã, sexta. Geralmente quando eu vou fazer um exame desse gabarito, desse tamanho, eu tento pegar o dia anterior e o dia do exame sem trabalho, uma folga, alguma coisa assim, para realmente ter esse período de descanso. Não que você vai estudar no dia anterior, se matar nem nada, mas o que você tinha que estudar, na verdade, você já fez, né? O dia anterior do exame ali é mais para ter um dia para você poder relaxar, dependendo até tirar um pouco a cabeça do exame, assistir um filme favorito, desestressar, também desconectar a cabeça um pouco do trabalho. Então, assim, acho que isso também é descanso, né? E chegar mais relaxado pro exame, acho que faz toda a diferença, né? Então eu acabei, né, aí na segunda tentativa eu fiz isso e fui super bem, né? Então acho que é isso, né? Então eu queria gravar esse vídeo aqui para falar para você que se você estava aguardando para fazer o exame, o CISP, estava faltando algum motivo, era esse motivo que faltava para você. Vai lá, agenda, né? Se você já está dentro já poucos passos aí para fazer o exame se certificar, ou tá faltando aquele empurrãozinho. Aproveita esse acesso de 90 dias, praticamente 40% de desconto aí, e essa proteção Peace of Mind aí para ter uma segunda chance de fazer o exame. Para mim isso aí é sensacional. Estamos já chegando praticamente no final do ano, ou seja, aproveita esse final do ano aí para estudar aí, arrebentar de estudar. Termina de fazer o treinamento, esses acessos de 90 dias e, cara, marca lá o exame e manda bala lá. Beleza, galera? Era isso que eu queria falar desse aniversário de 30 anos do CISP, tá? Acho que é um marco, né? Acho que profissionais aí de cibersegurança e tecnologia, acho que quem tem essa certificação sabe do que eu estou falando. É uma certificação super rigorosa, dá muita credibilidade para quem está no mercado. Então, se você quer, né? Então, para finalizar o vídeo aqui, né? Se cibersegurança é uma área que você quer ingressar, você já tem uma certa experiência aí nos domínios aqui do CISP e o CISP é elegível para você hoje, eu extremamente recomendo isso aí, porque só vai trazer bons frutos aí para tua carreira. Beleza? E esse aniversário de 30 anos aqui tá com essa promoção para mim que é imperdível. Eu nunca vi, não me lembro de ter visto algo parecido isso aí, que a ESC tenha feito, tá bom? Então aproveita, corre lá. Não estou fazendo nenhuma propaganda PSC, na verdade é minha dica aqui para você aproveitar e, né, tirar o CISP aí, né? Se estava lá na tua lista ali de certificações, agora é a hora. Foca nela. Faz esse programa aí de treinamento aí, 90 dias aí, dá seu máximo, aí um gás aí para aprender
tudo que tem que aprender para o exame aí. Eu acho que é totalmente, se você é uma pessoa da área, acho que é totalmente, e já vem estudando, obviamente, né, para o CISP. Acho que dar esse gás final em 90 dias aí é mais do que suficiente aí para você chegar bem preparado aí para o exame aí. Beleza, galera? Deixa um like aí no vídeo, encaminha para o seu amigo aí que você acha que vai ajudar ele a dar aquele passo que está faltando aí para se inscrever para o exame. Assina o canal aí e até a próxima. Deixa seus comentários aí se você quer ver mais vídeo aí, conteúdo relacionado à cibersegurança e essa parte de certificação, carreira. Beleza? Valeu, abração e até a próxima.